Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, ou em outras palavras, a termodinâmica básica. Pois bem, então nós obtivemos a variação de entropia total da massa multiplicada por calor específico, logaritmo natural, cujo argumento é temperatura final elevado ao expoente 2 dividido por temperatura 1 multiplicado por temperatura 2. Vamos reescrever aqui esta expressão. Nós recordemos que devemos recordar sobre o fato de que estamos analisando o processo termodinâmico do tipo não reversível, do tipo irreversível, mais especificamente a condução de calor entre um sistema com temperatura T1 e o sistema com temperatura T2, ou a condução de energia térmica mais rigorosamente transferida de um sistema com temperatura, sistema 1 com temperatura T1 para o sistema 2 com temperatura T2, previamente sabendo que a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2. Esse fenômeno é um fenômeno do tipo processo termodinâmico irreversível, não reversível, e este fenômeno é observado no âmbito fenomenológico, no contexto do universo observável, bem como é também observado experimentalmente em âmbito de laboratório. E vale mais uma vez ressaltar, aqui tentamos repetir inúmeras vezes o fato de que para o cálculo da variação de entropia associada a um processo termodinâmico do tipo não reversível, do tipo irreversível, é suficiente usufruir das expressões algébricas elaboradas e construídas para o caso de um processo termodinâmico reversível, com a restrição de que nós estamos assumindo, no caso irreversível, apenas um sentido, de evolução termodinâmica relacionado à espontaneidade do processo termodinâmico natural. Então, aqui nós podemos escrever ΔS total, variação de entropia total, massa multiplicado por calor específico, logaritmo natural de temperatura final elevado a expoente 2, temperatura 1 multiplicado por temperatura 2, sabendo que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2, bem como sabendo que a temperatura final é menor do que a temperatura 1 e maior do que a temperatura 2. Pois bem, então, vamos aqui verificar, vamos considerar que mais uma vez nós temos aqui um sistema aqui um recipiente com paredes adiabáticas, e aqui nós temos internamente dois subsistemas. O sistema 1 e o sistema 2. Aqui nós temos a temperatura T1, a temperatura T2. Nós sabemos que essa parede é uma superfície diatérmica, e então o fluxo de energia térmica, a quantidade de calor líquida trocada é transferida liquidamente ao final do processo, ao longo do processo, sempre do sistema com temperatura maior para o sistema com temperatura menor. Então nós temos aqui uma variação de energia térmica, que é representada por ΔQ, por quantidade de calor que se transfere com base na espontaneidade da evolução termodinâmica desse processo de interação entre o subsistema 1 e o subsistema 2. Muito bem, sabendo que T1 é maior que T2. Pois é, então
admitir, nós já admitimos que a massa M1 é igual a massa M2, que é igual a M. Admitimos também que o calor específico 1 é igual ao calor específico 2, que é igual a C. E nesse contexto, nós podemos admitir que a temperatura final é a temperatura T1 mais a temperatura T2 dividido por 2. Então, isto é uma espécie de média aritmética da temperatura. Essa é uma espécie de média aritmética da temperatura quando nós somamos as duas temperaturas e dividimos por 2. Muito bem. Vamos ressaltar agora um detalhe importante. Vamos tentar aqui usufruir da estatística descritiva. E com base na estatística descritiva, nós podemos definir a média aritmética da temperatura e podemos definir a média geométrica da temperatura com base na estatística descritiva. E o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.